Olá pessoal, eu hoje venho trazer a opinião do livro do João Pinto Coelho, Perguntem a Sarah Gross, um livro que eu disse no vídeo anterior que ia trazer com outro que eu tivesse terminado entretanto, mas como eu estou a ler três, em princípio vou demorar mais um bocado, e como este livro pertence a projetos do Holocausto, não é? Ao 74 da Dora, e vou deixar as hashtags cá em baixo, ao 74 da Dora e Vozes do Holocausto, da Sara Cristina, eu gostava de trazer ainda no mês de janeiro, ok? Parece-me que faz sentido. Se vocês ainda não participaram com nenhum livro nos projetos, acho que ainda têm tempo, não é? Até quinta-feira, se vocês escolherem aí um livro mais ou menos pequeno, ainda conseguem participar. Vale a pena, não é? É um tema que não podemos deixar cair no esquecimento. E então, o livro que eu escolhi para ler, para participar no projeto, foi este. Na verdade, eu tinha outro, não é? Se vocês viram o vídeo de TBR para 2019, eu tinha dito que ia garantir a minha participação nestes projetos com o livro do Hitler, não é? A fotobiografia do Hitler da escritora espanhola qualquer coisa Martínez. Mas eu depois pensei assim, quando eu escolhi este livro do João Pinto Coelho para a TBR 2019, eu não me lembrava sequer que ele tinha como tema também a Segunda Guerra Mundial. E depois de perceber isso, decidi trocar. Vou ler este. Não é? Foi isto que eu pensei, vou ler este em vez de ler o do Hitler. Do Hitler fiquei para mais tarde. E resolvi participar então nos projetos com este, do João Pinto Coelho. Perguntem a Sarah Gross, acho que ainda não mostrei a capa. O livro é assim, ok? E a contracapa é muito semelhante. Sim, portanto, vou contar agora a história de como é que eu conheci este livro, porque é que eu comprei e assim, ok? Vamos a isto. Então, este livro saiu em 2015, do que me lembro. Deixem-me cá ver, exatamente, 2015. E este livro foi, como diz aqui, finalista do prémio Leia. Eu não sei, eu como tenho algumas pessoas do Brasil e de outros países a verem os vídeos, que veem o BookTube português, não é? Eu não sei se sabem ou se estão assim familiarizados com o Prémio Leia, mas o Prémio Leia é um prémio com uma organização muito interessante, que é os livros são submetidos sob a forma de um pseudónimo e os livros não são como é que eu ia dizer? São originais? Sim, são originais, portanto são livros que nunca foram publicados e são submetidos sob um pseudónimo. E o júri escolhe o livro vencedor, não é? Tem que ser um livro escrito em português, de um autor lusófono, penso eu. Não, acho que aí não se restringe a escritores portugueses só. E o livro é escolhido e o prémio é um prémio muito bom mesmo a nível monetário, não é? É um prémio que está ali ao nível de grandes prémios internacionais. Penso que são 100 mil euros. É mesmo um prémio muito bom. E então, o João Pinto Coelho foi finalista do Prémio Leia, penso que em 2014, com este romance, mas quem ganhou foi o Afonso Reis Cabral, com o meu irmão, exatamente, com o meu irmão, um livro que eu gostei mesmo muito. Gostei tanto desse que fiquei assim, se o vencedor foi o único, foi o primeiro prémio Leia que eu li, e único até agora, se não estou em erro. E eu pensei assim, se este prémio Leia é assim tão bom, eu imagino que os nomeados, os outros finalistas também sejam bons. E então, este do João Pinto Coelho chamou-me a atenção, eu sabia de outros, como por exemplo a Gabriela qualquer coisa Ruivo, não é? O Nuno Camarneiro também. Agora não me estou a lembrar de outros. João Ricardo Pedro, acho que é assim o nome do senhor também, o António Tavares, pronto. Prémios Leia, assim que eu quero, mas o Afonso Reis Cabral realmente foi o primeiro. E este foi o que me despertou a atenção dos finalistas, que volta e meia os finalistas do Prémio Leia também são publicados na mesma, neste caso por uma editora que pertence à Leia, que é Dom Quixote. Então eu decidi comprar na Feira do Livro do Porto, já não sei se foi em 2015, quando ele saiu, se foi em 2016, sei que já foi há algum tempo. Entretanto ele foi ficando esquecido nas estantes. Quando a Dora criou o canal, eu lembro-me que alguns tempos depois, talvez alguns meses depois, ela leu o Perguntem a Sarah Gross e adorou. Depois vi várias opiniões deste livro muito positivas e fiquei empolgado, mas a verdade é que continua nas estantes. Enfim. Mas pronto, calhou bem. Calhou no mês de janeiro, mês então destes projetos todos do Holocausto, e agora vou gostar muito de falar deste livro, ok? Perguntem a Sarah Gross. Então, antes de pousar já o livro, vou só dizer alguns dados sobre o João Pinto Coelho. Do que eu procurei, as biografias que eu encontrei online, eu não vi entrevistas nem nada, podia ter visto, mas das biografias que eu vi online são todas parecidas com esta que vem aqui na aba. Portanto, o João Pinto Coelho é um escritor português, mas que nasceu em Londres, em 1967, e ele licenciou-se em Arquitetura, e já viveu então, como eu já disse, no Reino Unido, nos Estados Unidos, tem uma ligação muito forte a Auschwitz e fez parte de vários projetos relacionados com o Holocausto.
Por exemplo, participou em conferências sobre o Holocausto na Fundação Carlos Gulbenkian em 2012, e este, perguntem a Sarah Gross, é o primeiro romance dele. Entretanto, saiu, penso que o ano passado, ou há 2 anos, Os Loucos da Rua Mazur, que eu também quero muito ler, e que assim foi vencedor do Prémio Leia. Que é muito interessante, não é? Ele foi finalista primeiro e depois realmente o vencedor. É caso raro. Muito bem. Então perguntem a Sarah Gross, não é? Este livro aqui. Este livro aqui foi uma experiência muito estranha. E isto porque eu, por acaso, tive a sorte de ter a companhia da Silvéria. Fomos trocando aqui algumas impressões. Sei que a Elisa também leu, elas estavam a fazer a leitura conjunta, e eu, quando soube que as meninas estavam a ler o livro também, acabei por trocar algumas impressões com a Silvéria sobre o livro. Então, eu vou falar de mim, não é, da minha experiência, que depois vocês vão ter a opinião das meninas, da Silvéria e da Elisa, imagino. E então, o que é que eu comentei com a Silvéria? Com 2/3 do livro lido, penso que era com 2/3, já não sei, mas sei que tinha lido pelo menos metade. Eu estava a achar o livro interessante, bem escrito, como eu disse, uma escrita competente, uma escrita, percebe-se que é um senhor que sabe escrever, que tem boas fontes, que está informado sobre o que de facto aconteceu e assim, mas que não me estava a entusiasmar por aí além. Eu não estava a ver rumo à história, eu não percebia se isto era um thriller, se havia um segredo, que tipo de relação é que depois esta história haveria de ter com o Holocausto, com o sofrimento dos judeus e assim, que eu imagino que surgisse depois mais para o fim, mas não estava assim a achar uma leitura muito empolgante. E como eu fui enganado pelo João Pinto Coelho. Depois sim, no último terço realmente compreendi todos aqueles comentários fantásticos que eu lia no Goodreads e aquelas classificações maravilhosas. Agora compreendo, tanto que fui um dos que dei também 5 estrelas ao livro, que merece, seguramente. Embora tenha visto opiniões menos positivas, que eu também compreendo, ok? Ainda assim também compreendo. Então vamos só discutir alguns aspectos da história. Porquê? Perguntem a Sarah Gross. Devo dizer que não entendo este Perguntem a Sarah Gross. Eu, por mim, colocava, como aos livros clássicos, dava como título Sarah Gross e fazia deste livro o livro da Sarah Gross. Porque é assim que ele, é isto que ele é mesmo. É o livro da Sarah Gross, é o livro da vida desta senhora que nós ficamos a conhecer aqui neste livro do João Pinto Coelho. O Perguntem a... não sei, não gosto. Não é? Estão a entender? Como aos livros clássicos, Ana Karenina, Agnes Grey, Jane Eyre, porque não Sarah Gross, um escritor português? Acho que funcionaria melhor como título, mais enigmático. Enfim. Vamos então falar um bocadinho do livro. A nossa personagem principal é, de facto, a Sarah Gross, mas nós não começamos com a Sarah Gross. Nós começamos com uma mulher, a Kimberly, mas uma mulher jovem, ali na década de 60 nos Estados Unidos. A Kimberly está à procura de emprego e quando nós a conhecemos ela vai para uma entrevista numa espécie de colégio privado ali nos Estados Unidos. Colégios privados que preparam os alunos para as universidades da Ivy League, como por exemplo Harvard, não é? Yale, Cambridge, esse tipo de universidades. E a Kimberly está à espera de ficar colocada como professora de literatura. Não é? Professora de literatura nesse colégio que se chama Oswald. Acho que é Oswald, não é? Saint Oswald, qualquer coisa assim. Exatamente, Saint Oswald. E a Kimberly vai então à entrevista. Sabemos que ela está assim um bocadinho nervosa, mas a Kimberly já é uma pessoa, foi a melhor na turma dela, não é? No seu curso, já publicou, penso que um ensaio, portanto é uma mulher experiente e assim, mas vai um pouco nervosa para a entrevista. E quem é então a diretora do colégio? Quem é que a vai entrevistar para essa posição? A Sarah Gross, e nós ficamos a conhecer a Sarah Gross nesse primeiro encontro. E ficamos também a perceber que a Sarah Gross não é, como é que eu ia dizer, não é amada por todo o corpo docente. Existe lá um professor em especial que não vai muito com a cara dela. E isto porquê? Porque a Sarah Gross, dos anos que ela esteve então em St. Oswald, ela foi responsável por várias revoluções no colégio. Desde logo pela permissão da inscrição de raparigas no colégio, que não era permitido antes dela ser diretora. E também ela agora está a tentar promover uma coisa muito revolucionária. Não se esqueçam que o livro, pelo menos estas partes do livro nos anos 60, não é? Nos Estados Unidos, uma época um bocadinho anterior à nossa, e o que ela está a tentar promover é a inscrição e a frequência neste colégio de um aluno afro-americano. E isto não é muito bem visto, tanto que depois leva a quesílias muito graves dentro do colégio que depois a Sarah Gross vai tentar resolver. Então é esta a nossa figura. Não é? É esta a nossa figura e nós temos esta Sarah Gross no colégio de St. Oswald, algo misteriosa, uma mulher
simpática, percebemos uma mulher de elevada moral, mas também muito apática, não é? Uma mulher que não muito expressiva. E depois sim vamos ficar lá a conhecer um bocadinho melhor. Nós aqui em St. Oswald ela revela-se um mistério, não é? Nós vamos ficar lá a conhecer, é na outra parte do livro. Então o livro tem duas narrativas, que eu não vou dizer que são intercaladas, porque volta e meia o João Pinto Coelho decide fazer 2 capítulos nos anos 60 e depois 2 capítulos nesta outra época que é ali antes da Segunda Guerra Mundial, e às vezes é intercalada, às vezes é emparelhada, mas sim, temos 2 narrativas então. Temos esta narrativa da Kimberly no Colégio de St. Oswald na década de 60 nos Estados Unidos, e depois temos a narrativa da Sarah Gross no período anterior e durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quem é a Sarah Gross? É nesta parte que nós realmente ficamos a saber quem é esta mulher, de onde é que ela veio. A Sarah Gross é filha de um empresário polaco que, apesar de ser polaco, nasceu nos Estados Unidos, numa família de judeus que tinha vindo da Polónia, mas tinha se instalado nos Estados Unidos. Mas foi sempre o sonho do pai da Sarah Gross voltar à Polónia, ajudar a reerguer o seu país depois da Primeira Guerra Mundial. Tanto que o pai da Sarah Gross participou na Primeira Guerra Mundial e é aqui tópico também de algumas discussões, de alguns problemas que ele vai encontrar no futuro. Então, o pai da Sarah Gross procura estabelecer um negócio na Polónia e faz os possíveis para levar depois a família para a Polónia. Portanto, a Sarah, ali com uns, não sei com que idade, mas talvez uns 10 anos por aí, vai com a mãe dos Estados Unidos para a Polónia, portanto, uma menina fluente em inglês a ir para a Polónia. Ela, por acaso, dá-se muito bem, é uma menina muito inteligente, e na Polónia vai fazer uma amizade linda com uma outra menina da sua idade, chamada Esther, que tem alguns irmãos, e que é filha da sua futura empregada de casa. Não é? E então a Sarah e a Esther vão criar uma relação linda e que vai ser muito importante ao longo deste livro. Que mais é que eu posso dizer? A Sarah é uma mulher, então, muito inteligente, que vai seguir o ensino universitário, vai estudar matemática na Alemanha, vai se apaixonar também por um judeu alemão, e depois, claro, temos toda a alteração do panorama político na Europa, não é? Principalmente na Alemanha, e as consequências que depois tem num país como a Polónia. Então é isto que nós temos estas duas narrativas a par. Eu não vou dizer o que é que acontece em cada uma, não é? Mas existe de facto um incidente ali na narrativa da Kimberly, não é? Em St. Oswald, na década de 60 nos Estados Unidos, que me deu a sensação de que o João Pinto Coelho queria que o livro fosse um thriller. E eu fiquei assim um bocado desiludido. Então é isto. Ok, é isto, o livro só oferece isto. Mas depois, como eu estava enganado, claro que não, claro que o livro tem uma das coisas mais bonitas, que é a jornada da Sarah Gross para proteger uma amizade, para proteger uma amiga, e o sofrimento dela, que é atroz, não é? Mas ainda assim uma das mais protegidas, não é? Apesar de ser tão protegida, é incrível como é que é esta história, como é que o João Pinto Coelho a concebeu, mas apesar de ser uma das personagens mais protegidas, é uma das que mais sofre. E eu achei extraordinário. Uma mulher de uma força estrondosa. Tanto que depois, apesar do sofrimento que ela tem ali naquele período, ela resolve reunir a força que tem para procurar estabelecer ainda uma espécie de revolução num país como os Estados Unidos, tão necessitado, não é? Desse tipo de revoluções, desse tipo de energia desta mulher. Eu adorei. Então era aquilo que eu estava a comentar com a Silveira, e até comentei com outras pessoas. Estava a achar o livro um bocadinho chato, e depois tudo se resolveu no final. Eu perdoei ao João Pinto Coelho, redimiu-se completamente, dei 5 estrelas ao livro, achei fenomenal, recomendo muito a leitura. Depois comentei com a Dora também, assim, um comentário rápido, mas disse que dava um excelente filme. Existe aqui uma cena para o final com o bebê. Eu sei que as pessoas que leram sabem perfeitamente que cena é que eu estou a falar, que é horrível, tenebroso, não é? E a forma como o João Pinto Coelho escreve é soberba, o que é que eu ia dizer? Enfim, por isso é que eu digo, não é? E também cheguei a comentar com o João e assim, o livro coloca um pezinho em vários estilos diferentes, tem um pezinho sempre ali no comercial, não sei o que é que eu quero dizer com isto, mas dá-me a sensação que o João Pinto Coelho queria que o livro tivesse esse tipo de acessibilidade, não é? E tem, de facto, é um livro que está ao nível de qualquer grande best-seller internacional sobre o tema, não fica atrás de ninguém.
e gostaria muito de ver este livro em filme. Realmente foi um sofrimento aqui para o final, que compensou toda a descrição, toda a explanação de factos que o João Pinto Coelho fez nos primeiros 2/3 do livro. Gostei mesmo muito de conhecer então a Polónia nesta altura. Mesmo a intriga política achei muito interessante. E fiquei com muita vontade mesmo de ler Os Loucos da Rua Mazur, que eu sei que a Olga estava a ler. Não sei se entretanto terminaste, Olga. Mas sei que ela estava com a mesma sensação que eu, tanto que ela até ficou surpreendida quando eu lhe disse que tinha gostado muito do livro, quando viu que eu gostei mesmo muito do livro, porque era assim mesmo, eu não estava a achar assim um livro nada de arrebatador, mas depois sim, no final sim, que me permitiu perceber aquelas classificações todas maravilhosas que eu andava a ver. Vale muito a pena. Esperem então pela opinião da Silveira e da Elisa, para poderem comparar. Se vocês tiverem um livro nas estantes, vale a pena pegar no livro, não deixem esperar, por favor. É um livro que, apesar das suas 400 e não sei quantas páginas, se lê muito bem, então para o último terço, como eu digo, vocês voam. Eu li 150 páginas, sei lá, 200, não faço ideia, a correr, porque estava entusiasmado com a história. Eu queria saber o que é que ia acontecer a esta mulher. Por isso, o livro para mim seria só Sarah Cross, porque a personagem merece essa distinção. Uma personagem fantástica, aquela que o João Pinto Coelho criou aqui. Gostei mesmo muito. Pronto, fico por aqui. Acho que já falei pelos cotovelos. Vemo-nos então no próximo vídeo. Não sei sobre o que será e ainda estou um bocadinho atrasado nas leituras que estou a fazer. As Travessuras da Menina Má só, não sei hoje. Li cerca de 150 páginas, ainda me falta um pedaço. O do Sol Belo é uma narrativa muito lenta, muito descritiva, que requer toda a minha atenção. Por isso vai demorar algum tempo. E da Lúcia Berlim eu decidi começar porque é fácil acompanhar com outros livros, não é? Um conto de cada vez não custa nada. Vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!